E aí, gente, estou aqui para o vídeo nosso de cada dia. Hoje eu quero falar um pouco da importância do silêncio. E aí eu gostaria que vocês escutassem com o coração, com a intuição. Eu tô lançando um projeto hoje que chama Corpo Coração. Eu já queria fazer esse projeto tem um tempo. E agora eu senti que é o momento de lançar essa conexão corpo-coração de forma consciente, a usar mais a nossa intuição, o nosso campo inconsciente, o nosso campo intuitivo através do corpo, né? A gente não tem esse avatarzão aqui à toa, né? O nosso corpo, ele tá a serviço de vários aprendizados, né? E é graças ao nosso corpo que a gente consegue ouvir, pensar, sentir, falar, né? A gente só tem os sentidos graças ao corpo. Só que tem uma falácia, né, que acontece aí, que é a gente acreditar que a gente só tem 5 sentidos, né? A gente tem muitos outros sentidos, a gente tem os sentidos psíquicos mesmo, que funcionam muito bem, né? A gente tem um campo intuitivo muito forte, que ajuda a gente a tomar decisão, desde que a gente fique em silêncio. Só que a gente não fica, né, minha gente? A gente não fica. Hoje a gente tem um bombardeio de informação, é toda hora informação, toda hora informação. E aí a gente não para escutar, a gente não para escutar a nossa voz, o nosso silêncio interno, a gente não para escutar a nossa consciência. E enquanto a consciência não tiver consciência de si mesma, a gente não consegue tomar decisões a partir do nosso coração. A gente fica tomando decisões a partir do trauma, a partir das emoções, né? Desses sentimentos que a gente tem que a gente não entende muito bem. E aí fica dando murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente tá cansado dos comportamentos repetitivos, a gente tá cansado de ser mais do mesmo, mas a gente continua sendo mais do mesmo porque a gente não consegue mudar esse padrão de tomada de decisão, a gente não tem critério novo, né? E aí uma coisa importante que eu sempre trago, que é a coisa do limite, né? Quando eu consigo criar limites pra mim, né, limites que protegem esse coração, inclusive, a minha condição de silêncio, ela melhora. Eu consigo estar numa condição de silêncio que vai me dizer, poxa, isso aqui é a sua linha de pensamento mesmo. Eu consigo acessar melhor meu senso crítico, né? Oi, Jean, tudo bem? Eu consigo acessar melhor meu senso crítico. O meu senso crítico vai ajudar na minha tomada de decisão. E se eu tiver uma tomada de decisão a partir da minha intuição, inclusive esse é o módulo da neurociência física da consciência que eu fiz. Lá tinha um módulo chamado tomada de decisão a partir da intuição. Tomada de decisão versus intuição. Então, assim, pra a gente entender o quanto é importante a gente tomar decisão a partir da nossa intuição. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas aquela coisa é por que eu quero. Igual em um dos vídeos esses dias eu falei sobre a importância dos sonhos, né? E que sonhos ainda estão reverberando no nosso campo, né? Que sonhos ainda fazem parte da pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu já não sou mais a mesma pessoa de ontem. Eu já não sou mais muita coisa, né? Então entender o que eu sou é o que vai dar qualidade das minhas decisões, né? É o que vai dizer de mim, é o que vai fazer eu escolher melhor para que rumo eu quero tomar, né? Com que pessoas eu quero estar. A gente aceita muita migalha na vida, né? A gente conhece pessoas o tempo todo. E o que diz se essas pessoas vão ser nossas amigas? É o limite. É o limite que eu coloco de construção do que eu quero experienciar. Né? Eu até fiz uma postagem falando, né? A gente sabe quando a gente é querido, a gente sabe quando a gente é amado, a gente sabe quando a gente é bem-vindo, a gente sabe quando as pessoas fazem questão de nós, a gente sabe quando as pessoas gostam de nós, a gente sabe quando é pra gente estar no lugar, quando não é pra gente estar no lugar, a gente sabe tudo. O problema é que a gente não escuta essa sabedoria interna. A gente só vai. Fulano me chamou, eu vou. Fulano quer minha presença, eu tô. E tô pra todo mundo menos pra mim. Aí eu não escuto quando o meu corpo fala, viu, vamos descansar? Gente, eu dormi para sempre no final de semana, para sempre. Tipo, de dormir, acordar e falar, nossa, eu preciso dormir mais, dormir mais, dormir mais. E aí até eu vi uma pessoa falando domingo, né? Domingo você tem que escolher, ou você passeia, ou você descansa, ou você limpa a casa, ou você faz as marmitas da segunda-feira. Não tem como fazer tudo, né? Mas a gente quer fazer tudo na segunda, quer passear, quer cuidar da casa, quer dormir, quer descansar, quer fazer tudo. E não vai dar pra gente fazer tudo, né? Então entender isso ajuda muito a gente a dar qualidade da nossa vida, escutar o nosso corpo, escutar o nosso coração, escutar o que a gente quer, faz total diferença e muda o rumo das coisas. Só que eu só consigo fazer isso se eu prestar atenção, né? Se eu sentir o que tá rolando aqui dentro, né?
E essa coisa do silêncio, gente, ela precisa ser construída. Muita gente que eu atendo fala, eu não sei meditar. As pessoas que chegam para os grupos de práticas, elas falam, eu não sei meditar, eu não consigo meditar. Já tentou? Já, minha cabeça não para, minha cabeça é muito nananã, não consigo, tal. E assim, gente, meditar não é ficar em silêncio. A mente não vai ficar quieta tão fácil, ela não vai deitar tão fácil. Mas é a prática que vai fazer a gente entender qual mecanismo essa mente usa para se comunicar comigo. Porque a gente tem uma mente que ela fala o tempo todo. Ela fala mal de nós, inclusive, né? A gente tem uma mente palpiteira, uma mente que fica assim, nossa, mas você viu isso aqui? Nossa, mas você foi rejeitada. Nossa, não te chamaram pra isso. Nossa, você tá ganhando pouco. Nossa, não sei o que lá. Ela é um falatório. E a meditação é a qualidade de presença que eu consigo construir para poder dar uma deitada nessa mente. Então, quando eu tô na presença, a mente não tem tanto alcance. Ela não consegue permear tanto, assim, o meu inconsciente e a minha presença a ponto de eu escutar mais ela do que meu coração, entendeu? A mente só conhece o presente, ela não conhece mais nada. E o passado, o futuro ela não conhece, pra ela ficar palpitando. Só que ela fala de uma forma tão real, incisiva, que parece que ela conhece sim, né? Ela vai falar assim, vai por ali, vai por aqui. E aí a sensação que dá é que ela sabe o que ela tá falando e o que ela tá fazendo, né? Mas ela não sabe, não. Então, quem sabe? A nossa alma, a nossa intuição, o nosso espírito, que veio nessa terra para cumprir aí uma missão da ordem do mistério, da ordem do invisível também. Então, eu preciso dar voz para essa galera aí que precisa passar, entendeu? Que precisa existir, que precisa coabitar esse corpo, que precisa... Eu vou mexendo no cabelo, que eu vou secando o cabelo enquanto eu vou fazendo isso daqui. Eu tô com frio hoje aqui. Fui lá no solzinho um pouco, mas meu cabelo não secou. Aí eu fico mexendo pra secar, viu, gente? Tô sem secador. E o cabelo seca uma beleza, assim, né? Mas tudo bem. Então, assim, o parênteses para o silêncio. Participe de grupos, caso você não saiba meditar. A gente tem grupos de práticas evolutivas super legais, super acessíveis, que você pode começar a sentir se é a sua praia, esse tipo de meditação que a gente faz. Tem o Vipassana, que são 10 dias de silêncio. Tem em São Paulo, na sede, que o pessoal pratica. É muito legal. Tem gente que chega lá e fala, eu achava que eu não ia ser capaz de meditar, e a pessoa arrebenta na meditação, entendeu? Teve um grupo que eu fiz, eu ganhei isso aqui de aniversário, tão quentinho, da minha amiga maravilhosa. Vou pôr, gente, que eu tô com frio real. Parece que já chegou o inverno, né? Tava falando do Vipassana, aí do grupo de práticas evolutivas, né? O pessoal vai pra meditação, a gente faz a meditação Theta Healing, né? E aí a pessoa senta, às vezes com 1h30 meditando, e a pessoa nunca meditou, ela nem se mexe. E a pessoa fala, como que eu consigo nem me mexer? Porque é uma coisa que a gente já sabe. A gente sabe ficar em silêncio, a gente sabe ouvir a nossa intuição, a gente sabe fazer telepatia, a gente sabe escutar aí os nossos dons psíquicos, os nossos outros sentidos, a gente sabe. Só que a gente não pratica, porque a gente não acredita que é possível, né? Então, quando eu começo a praticar, eu vou dando vazão e valor para isso em mim, e eu vou passar a fazer parte da minha rotina. Eu, por exemplo, me comunico telepaticamente, né? Eu acredito na telepatia. E aí, na física da consciência, a gente estuda mais aprofundado. Tem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram, né, pessoas que estão em prédios diferentes. Isso tudo são pessoas que se colocaram ali para esse estudo, né? Então, é um estudo muito sério. E aí a pessoa se coloca, não, vou aqui junto provar que existe intuição e tal. E ela entra para esse estudo. E eles colocam uma pessoa numa torre, outra pessoa em outra torre. E aí eles colocam os eletrodos nessas pessoas para ver frequência cerebral e tudo mais. E aí eles colocam cada pessoa separada na condição da intenção da intuição, da telepatia. E as pessoas começam a se comunicar. E aí a pessoa que está recebendo a telepatia, ela tá vendo uma televisão lá com tudo vermelho, com fogo, vulcão, imagens assim. Aí a pessoa que tá recebendo a telepatia, ela fala, tô vendo tudo vermelho, tá quente, tá calor. Enfim, vai se comprovando que alguma informação é repassada. E aí é isso, se você coloca na intenção de enviar uma forma de pensamento para alguém, uma intuição para alguém, aquela pessoa vai receber. Só como a gente não desenvolve isso, não acredita que tem isso, passa batido.
Quando a gente tem intuição muito forte, gente, tô com intuição na cabeça. Telepatia muito forte com certa pessoa, às vezes com alguém que você se relaciona, o pai, mãe, enfim, pessoas que você tem um elo forte. É comprovado toda hora. Eu teve um dia que eu tava em casa, eu falei, nossa, que vontade de comer abacaxi. Do nada, minha mãe chegou com abacaxi. A gente namora junto faz muito tempo. E aí, esse abacaxi chegou. E minha mãe falou, tava no mercado, me deu vontade de comprar um abacaxi pra você. Então, foi isso, né? Foi coincidência. Cada um acredita no que quer. Aliás, as crenças são o que a gente acredita, né? E o que eu falo aqui é o que eu acredito. Você pode escutar e falar, nossa, uma grande bobagem. E aí, você fica à vontade, né? A gente aqui vai falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Só a gente que quer vender no Instagram, que quer se comunicar a partir do ego, que vai falar coisa que não acredita. Eu não tenho. Então, tudo que eu falo é que eu acredito. Inclusive, eu tinha uma busca espiritual muito grande, que nenhuma religião dava conta. Eu sempre esbarrava nesse ego religioso, nessas religiões que estão pensando em benefício próprio, e não dava. E aí eu conheci o Trigueirinho. Ele é um espiritualista que eu acredito que não tenha muito esse ego corrompido. Ele já fez a passagem, mas ele deixou aí 3.000 palestras no Instagram. Tem a editora dele, a Ardin, que ainda mantém viva aí, publicando as coisas. Então, quando eu escutei ele, me fez muito sentido, porque ele joga essa real, sabe? Tudo é nossa responsabilidade. O silêncio que eu não faço, eu tenho uma placa aqui em casa que fala isso. Talvez a culpa pela ansiedade que eu tanto reclamo tem a ver com o silêncio que eu não faço. É algo assim. Depois eu vou achar e coloco aqui certinho. Oi, Regina, tudo bem? Tô falando aqui da importância do silêncio e da meditação. Então, assim, a gente não se coloca, às vezes, nesse lugar de silêncio. E não se coloca a serviço de nós mesmos. Às vezes a gente está a serviço de uma galera. Serviço de pai, de mãe, de irmão, de filho, de marido, de vô, de vó, de tio, de tia, de não sei o que lá, de trabalho. E não se escuta mais. A gente não se escuta, a gente entra no modo automático. Só que me fala uma coisa, como que a gente vai realizar... Eu tô com... O cara tá mexendo na máquina que traz. Aí eu tô colocando o som alto. Mas é isso. Não vai atrapalhar, não. Como que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, as minhas coisas, se eu não me escuto? Uma borboleta amarela chegou aqui. Bons presságios. Então, assim, como que eu vou realizar os meus sonhos se eu não sei nem mais que sonhos são? Antes a gente deitava na cama e ficava sonhando, pensando. Agora a gente deita com o celular. Fica vendo fofoca, fica vendo tragédia. Vai sonhar que jeito? Vai ter qualidade de sonho no sono também. Gente, o sonho cura, o sonho conta, o sonho faz tanta coisa que a gente não tem nem noção. Aliás, você sonha. Teve uma live que eu falei disso. Você sabe se você sonha colorido, preto e branco? Você lembra dos seus sonhos? Na verdade, todo mundo sonha. Eu perguntei, mas assim, todo mundo sonha. Às vezes a gente não lembra dos sonhos porque a gente não teve qualidade de sono. A gente não chega no sono REM, a gente não lembra. Mas assim, qual que é a qualidade do seu sono? Você lembra dos seus sonhos, você anota seus sonhos, você conta seus sonhos para as pessoas, né? É muito importante compartilhar sonhos com as pessoas. Os sonhos do sono, né? Não sonhos de vida. Compartilhar, porque na hora que eu tô contando eu falo, isso aqui tá me contando uma coisa importante e preciosa. Então, gente, vamos lá, sabe? Vamos lá, vamos cuidar da gente, sabe? Vamos ver o que faz sentido pra nós, acreditar no que faz sentido. Hoje eu tava conversando com uma amiga, na volta da academia, a gente tava falando sobre ativismo, né? Tem essa galera das frutílas, né, que estão indo em direção a Gaza, né, levando alimentos pro pessoal, numa ação humanitária maravilhosa, né? E aí, o que acontece? Uma galera foi presa, né? Foi sequestrada. Tudo invadindo direitos humanos, né? Tudo isso é contra os direitos humanos. E a gente olha, né? Olha a Greta, que é uma superativista desde novinha. Tem gente que consegue, né, se desprender do materialismo e ir atrás do bem comum, né? Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, ou se a gente não conseguir durante a nossa vida, a gente pode fazer o bem no nosso entorno, né? A gente pode cuidar do meio ambiente, a gente pode salvar árvores,
a gente pode evitar poluições, a gente pode fazer parte de movimentos ativistas, ter uma certa militância, às vezes dentro do seu próprio condomínio, né? Esses dias aconteceu uma coisa no meu bairro, que foi assim, a cachorrinha tava pra dentro da casa e veio um cachorro da rua, assustou ela se machucou, tentando escapar do portão, foi o que eu entendi. E a mulher tava muito nervosa, e aí na hora que ela tá nervosa, ela faz um pedido: gente, não deixe os cachorros sem coleira passarem perto do meu portão pra minha cachorra não se machucar. Todo mundo que lê isso fala: gente, mas como que a pessoa vai fazer isso, né? Tipo, às vezes a pessoa tá passeando ali com a coleira, não viu o cachorro. Enfim, se entende que cada um vai cuidar do seu cachorro, meio isso, assim, né? Mas aí, tipo, a galera do grupo começou a massacrar a mulher. Ela já tava nervosa, o cachorro acabou sangrando e tal. E aí eu trouxe esse ponto de vista. Eu falei: gente, será que quando a gente tá presencial, a pessoa tá triste que o cachorro tá machucado, a gente vai falar: ah, você que tem que cuidar do seu cachorro. Ah, você que tem que fechar seu portão com uma tela, sei lá. A gente não é assim, pessoalmente. A não ser gente que não tem empatia nenhuma e é muito indelicada e não tem gentileza nenhuma e é muito julgadora. Que tem gente que é assim e vai dar paulada na sua cara quando você tá desabafando. Mas no geral a gente não faz isso. A gente fala: poxa, sinto muito e tal. E aí depois que a pessoa calma, a gente fala: ah, será que não seria bom você pôr uma tela? Pensando que hoje em dia cada um tá focado na sua vida, não sei o que lá. Então assim, às vezes você faz o bem no seu condomínio, entendeu? Trazendo um ponto de vista, uma comunicação diferente, trazendo um pouco de comunicação não violenta para as situações, entendeu? Então assim, a gente pode fazer muita coisa no nosso entorno. E a vida só vai ter sentido se a gente compartilhar as nossas coisas, nossas vivências, nossas experiências. Do contrário, a vida perde a graça, a vida fica sem sentido. Eu falo isso porque eu já atendi gente com muito dinheiro, gente com muita posse, que não tem alegria nenhuma, não se sente virtuosa na vida, porque não achou o jeito de servir. E eu gosto muito de uma frase que o Trigueirinho fala, que até para servir a gente tem que ser merecedor, sabe? Então, vamos começar a se sentir merecedor também de ajudar os outros, sabe? De ir para além do nosso umbigo, de fazer coisas que a gente pode no nosso entorno, né? Ver aí no seu bairro se tem uma área preservada, se tem como você olhar e ajudar a cuidar, se tem como você criar pontos de cultura no seu bairro, na sua cidade, se tem como você ajudar movimentos que já existem. Muita gente quer doar, às vezes, para instituições, para crianças carentes, mas não sabe como fazer. Às vezes você é uma ponte. Você é uma ponte que arrecada e doa, arrecada e doa, arrecada e doa, sabe? Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Mas só dá pra gente fazer se a gente escutar a nossa intuição, o nosso silêncio, cultivar o silêncio dentro de nós e fazer diferente. Porque senão, não vai dar. E o bonde vai passar. E eu vou chegar lá na frente falando: nossa, cadê o silêncio na minha vida? Porque aí não vai ter mais, entendeu? Porque quando a gente se acostuma com barulho, a gente atrai pessoas barulhentas, a gente entra num mood assim muito reativo, muito sem senso crítico, que falam: tá bom, vamos lá. Gente, eu vejo gente replicando coisas que a pessoa não pensou pra falar, não. Aí falou: como que a pessoa escutou uma coisa dessa e tá reproduzindo? A pessoa não escutou, não é possível. Ela só validou. A pessoa falou, ela validou e falou: eu vou passar pra frente isso aqui. O negócio não tem um pingo de sensatez, assim, não tem o nada, a pessoa tá repassando. Então, quando eu ouvir essas coisas absurdas também, dá um toque com gentileza, fala: viu, o que você tá falando é muito fora da casinha, da curva do universo, do planeta Terra. Vamos voltar? Voltar pra casinha, cada um pra sua casinha? Então, assim, gente, vamos lá, vamos ficar presente. Se a gente ficar presente, a gente cria coisas, a gente muda o mundo, a gente muda o nosso entorno, a gente toma decisões melhores, né? Eu acho que se eu tivesse muito anestesiada com a vida, que nem eu tava, quando eu tinha minha empresa, eu não teria nem me tornado vegetariana, entendeu? Que é uma escolha muito da minha alma, assim. Minha alma quis isso pra mim. Ah, vai explicar. Não dá nem pra explicar. Ela não quis mais que eu consumisse sacrifício animal, porque isso ajuda na minha evolução, e ajudou mesmo. Eu tinha uma raiva que era inerente, assim, eu era muito reativa, eu tinha raiva. Hoje em dia eu não sinto raiva, eu não sei nem quanto tempo. Até quando a pessoa pisa na bola comigo, uma marmotice, assim, eu fico triste. Tristeza eu ainda sinto, mas também muito raro. Só quando a pessoa pisa na bola mesmo. Tipo, quando me trai minha confiança, minha lealdade, eu fico bem triste. Mas aí é isso, sabe? Aí passou e tal. Mas antes era uma raiva, tipo, tá de morder a pessoa, sabe? De nervoso, assim.
Hoje não, hoje eu olho e falo, ai meu Deus, Senhor, sério? Que delícia, né? Então é isso, eu acho que o fato de não comer sacrifício animal me ajudou a não sentir essa raiva que talvez os animais sintam quando eles estão sendo abatidos, né? Falando bem superficial, porque quando eu vou falar desse assunto, eu sinalizo, porque daí participa quem tá afim, né? Porque quem não tá, fica achando viagem demais, enquanto que a gente não precisa mais sacrificar animal pra gente sobreviver, né? A gente não é mais homens das cavernas que precisam caçar para se alimentar. Então, é isso. Bom, essa é uma opinião muito pessoal, cada um tem a sua, e façam escolhas a partir do seu coração. Eu só dei esse exemplo para falar que eu escolhi o vegetarianismo a partir de uma presença, a partir do meu coração, a partir da minha própria decisão. Né? Não teve influência. Eu acho que teve influência de consciências de pessoas que já tinham passado por isso. Oi, Iron. Meu sonho é saber se eu falo o seu nome certo quando você entra aqui. Eu espero que sim. Eu vou falar de novo, aí você fala sim ou não. É Iron. Iron. Então, assim, quando eu escolhi eu fui escolhida talvez pela minha consciência a ter esses hábitos, eu convivi com uma pessoa vegana que trabalhava na empresa comigo há 5 anos, e ela era vegana há muito tempo já. Tanto que quando tinha eventos na revista Veganos, ela, deixa eu ir, fazia questão de ir. E aí eu acho que conviver com a consciência dela me fez abrir a minha consciência para essa informação. E aí depois de anos, assim, acho que foi coisa de 3 anos, arrasou, valeu. Depois de anos, eu tava um dia assim, aí eu falei, acho que eu não vou comer carne mais. Bem assim, por isso que eu acho que foi uma consciência que desceu, né? Oi, Valéria, tudo bem? Só gente legal chegando aqui. E aí eu falei, não vou comer mais. E aí eu sempre gostei de cozinhar. Então, Réveillon, a gente tava em Campos do Jordão com os amigos passando o Réveillon. E aí eu fiz compra lá com eles, eu que tava cozinhando a nossa ceia. Então teve muita carne nessa ceia, né? A gente fez uma ceia carnívora. E aí eu comi lá no Réveillon e tal, e no outro dia não comi mais. E a gente tava lá na fila do pastel do Maluf, e aí um amigo queria dividir o pastel e tal. Eu falei, gente, não vou comer carne. Mas comeu ontem. Ontem eu comi, agora não como nunca mais. E eu tinha uma segurança em falar nunca mais, que era impressionante. Eu já fiz promessas de virada de ano, assim, esse ano eu não vou beber álcool. Aí eu não bebo mesmo álcool o ano inteiro. Esse ano eu não vou comer farinha branca. Eu faço umas promessas assim. Esse ano eu não como açúcar, minha família sabe, eu cumpro certinho. Então eu tenho essa força de mente, assim, de falar, não vou fazer e não faço. Mas sempre é por um ano, por um período, 6 meses, sabe? Agora, a carne eu falei, nunca mais eu vou comer. Foi isso, nunca mais. E eu me surpreendi também, falei, de onde eu tô tirando isso, né? E aí eu falei, cara, não vou. Deixa eu ler aqui o que ele tá falando. Acho que falta mais respeito das pessoas por escolha. Talvez jamais seja vegano por um gosto meu, mas como legumes de boa. Então não tem nada de tão diferente pra todo mundo. Quem você fala que tá enchendo o saco? A pessoa que não come ou a pessoa que come e não respeita quem não come? Valéria, sério? Olha que coincidência você entrar aqui. Eu acho que é uma consciência. Se você quiser, depois eu te mando um vídeo do Trigueirinho sobre vegetarianismo. E aí eu acho que pode ajudar. Legal, o Iron tá falando que o que ele escreveu aqui é sobre ambos, né? Que ninguém tem que encher o saco sobre a opinião de ninguém, exatamente. Cada um vai sentir, né? O que... a pegação... É que sempre a maioria, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas minorias, né? Pessoa negra, pessoa gorda... os veganos, os vegetarianos são minoria. Então a maioria fica enchendo o saco de quem é minoria. Enquanto que, poxa, é a escolha, né? De cada um mesmo. Mas é como se não fizesse sentido, né? Porque a maioria faz, acha que todo mundo deveria fazer, né? E a opinião é muito particular. Valéria, voltando aqui, a coisa do vegetarianismo, do veganismo, eu falo sempre de um ponto de vista pessoal, viu, gente? Então, assim, cada um absorve o que achar que faz sentido pra si, e o que não fizer, joga fora, passa pra frente. Mas eu acho que tem muito a ver com consciência, sabe? A consciência, ela acessa alguns pontos que são importantes para ela. Abrindo um grande parênteses.
a pessoa que não come carne não é mais evoluída da pessoa que come, né? Cada um tá num grau evolutivo diferente. Então, para uma pessoa, não comer vai ajudar muito no avanço evolutivo dela, né? Para outra, pode ser que nem tanto, mesmo acreditando que vai ajudar todo mundo, né? Que isso ajudaria todos nós, né? A consciência de todos nós. Mas tem isso, assim, eu acho que vai ser o momento que a sua consciência vai solicitar que você faça umas mudanças de comportamento para te ajudar. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito do budismo que fala: não vá a lugares em que as suas virtudes não apareçam. E aí tem a ver com o que eu tô nutrindo a minha mente, né? O que eu tô colocando na minha cabeça. Por exemplo, se eu fico vendo muita cena de violência, eu tô me preenchendo de violência. Se eu fico vendo muita coisa, né, ouvindo muita gente que fala mal dos outros, fico falando mal dos outros, só olho coisa negativa, sou muito julgadora, eu tô me permeando disso, né? Agora, se eu escolher bons pensamentos, escolher estar com boas pessoas, escolher estar em bares, de repente, que a energia não é tão ruim, né? Porque tem bares que a energia é muito pesada, assim, a gente sente quando a gente chega. E antes eu ia muito sem critério, me chamaram, eu vou lá. Hoje eu não vou onde eu não sinto que vai fazer bem. Então eu acho que são essas escolhas. E a coisa da carne é tipo uma decisão, assim. Eu tô sentindo que eu não quero mais comer, que nem escreveu assim, eu estou tentando isso de não comer carne. Então começa, cada um funciona de um jeito. E eu sou radical, né? Eu sou radicalista no meu ponto. Então, quando eu falo eu não vou comer mais, eu ponho um ponto final. Mas, às vezes, o seu jeito eu vou... Igual o pessoal faz o movimento da segunda. Segundas eu não como carne. Eu via lá no budismo o pessoal que deixava de comer carne vermelha, depois deixava de comer carne branca, depois peixe e tchau, carne, sabe? Era um movimento gradativo. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o budismo aqui em Poços, o Kadampa, todo mundo era vegetariano, né? E aí eu cheguei lá, tanto que nesse período eu não parei de comer, foi a consciência que foi chegando mesmo. E aí eu lembro que eu fui no EIE com eles, e aí tava todo mundo com o prato, assim, e eu com o prato. E aí eu meio envergonhada, né, tipo, alguma coisa com carne, assim. E aí o pessoal do meu lado falou, não sinta vergonha, se você quiser comer, pode comer. E aí uma menina me contou a experiência dela, ela falou que primeiro ela começou a fazer a carne na casa dela e eu senti o cheiro muito forte, começou a jogar fora, tipo, essa carne tá podre, não quero, não sei o quê. Deixava de cozinhar a carne. Aí depois ela parou de comer carne em casa. Aí ela começou a comer carne na rua. Aí o gosto na rua também começou a incomodar, o cheiro. Até a hora que ela parou de comer na casa, na rua, em qualquer lugar. Porque não fazia sentido mais o gosto, o cheiro e tal. Então, eu acho que essa consciência, ela expurga mesmo, assim, a vontade. Sabe? Eu tenho percebido isso. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela se tornou vegetariana, acho que tem 3 anos. Ela até abriu uma marca que chama Alma da Terra. E ela fala que teve uma influência da nossa convivência. Então eu não sou um tipo que... Meu gatinho quer entrar, deixa eu abrir a porta pra ele. Eu não sou do tipo que fico fazendo apologia, né? Que nem que eu tô explicando um pouco, porque surgiu. Entra, Nick. Peraí que o meu gatinho tá entrando. Entrou. Mas, que legal. Vai ficar salvo aqui, depois você assiste, Valéria, o conteúdo, tá bom? Vai lá pra sua aulinha. Mas eu vou terminar aqui meu raciocínio. E depois eu te mando o vídeo que eu comentei. Boa aula. Então, e aí eu não sou de ficar fazendo apologia, não, né? Eu defendo meu ponto de vista, mas assim, vamos lá, cada um come o que quiser. E aí, essa minha amiga comentou, né, que só da gente conviver, de ver o tanto que era prático, né, que nem hoje eu tô de dieta. Hoje eu comi salada de alface, grão de bico, fiz um grão de bico delicioso, al dente, e carne de soja de bolinha, né? Então, esse foi meu almoço. Então, assim, é super tranquilo. A gente fala que ao invés de descongelar, a gente vai colocar o grão de molho. Eu espero que o dia funcione pra todos. Hoje é o Nick que tá aqui, gente. Vou mostrar ele. Olha como ele tá bonito. Quentinho. Que tava lá no sol, esse menino. Fala, oi, pessoal. Carteiro. Então é isso. Cada um faz suas escolhas, né? Igual em relação aos animais, né? Tipo, como a gente convive com eles. Eu sempre gostei de gato. Eu sempre tive gato. Me dou muito bem com gato. Tenho um gato de 19 anos que tá super saudável. Ele tem diabetes, mas ele faz um tratamento super certinho. Então ele tá ótimo pra idade dele. O Nick tem 11.
ele apareceu lá na revista passando mal. E olha pra vocês verem, nessa época eu não tinha tanto tato com gato. A Aninha, que era vegana, que trabalhava com a gente, que cuidou do Nick, assim, sabe? Ele muito, vomitando muito, diarreia, passando muito mal. Cuidou assim, né? Acudiu ele ali no começo, quando ele chegou na empresa, e depois eu levei ele pro veterinário. Então eu sempre terceirizava o cuidado deles, né? Banho, tudo terceirizava, veterinário, sei o quê. Hoje eu faço muita coisa por mim mesma, assim. O Nick teve uma intoxicação por lavanda. Ele comeu lavanda, eu não sabia que era tóxico. Eu sei que o lírio da paz eu ganhei doei meu lírio, porque eu não queria que ele corre risco, né, de acidentes. Mas lavanda eu mesmo plantei. E o Nick comeu e ficou intoxicado. Então eu chamei a veterinária, fiz os exames, ele fez até ultrassom. Mas eu que fui colocando soro nele, cuidando dele dentro de casa. Nas injeções mais parrudas o veterinário vinha e dava. Mas eu aprendi a cuidar. Então, esse amor pelos animais a gente vai desenvolvendo, sabe? A gente vai trazendo essa energia do cuidado com eles, entendeu? É meio que uma coisa de afinidade. E o ser humano tem muito isso, assim. A gente fica achando que a gente é bom pelo que a gente faz só, sabe? Mas tem muita coisa que a gente tem que desenvolver, porque às vezes a gente tá num sentimento ruim, mas a gente consegue fazer uma boa ação. Se a gente for esperar a gente ter sentimento bom pra fazer boas ações, com um monte de trauma, às vezes, com um monte de coisa na cabeça, a gente não vai conseguir, sabe? Então vamos achar nosso jeito de fazer, né? Mas aí, finalizando, live é isso, né? Entre a gente vai mudando o assunto, vai indo pro outro lado. Mas acha seu jeito de fazer as coisas. Se encontra com o seu silêncio, volta a se conectar com você. Você é responsável pelas suas vidas, né? Eu vi uma frase hoje também que falava: cada um vai ver a vista da montanha que subir. Cada um vai ver a vista da montanha que subir. Então vamos subir, né? E para subir a gente precisa de foco, para subir a gente precisa de treino, de dedicação. A gente precisa dessa energia para voltar para casa, sabe? Então assim, devolver esse corpo saudável para a terra, ler mais, estudar mais, permear bons grupos, criar um novo ciclo de amizades, né? Que vai levar a gente para um bom lugar, que vai validar a gente no sentido de amizade mesmo, verdadeira, pelo que a gente é. Quando a gente estiver na nossa feiura, a gente não é excluído, né? Então, é isso, gente. O Nick quer uma atenção aqui, sinto muito. Aqui. Mas que gato mais chamador de atenção. Quer aparecer. É bonito demais, né? Tem que mostrar. Ô, gente, valeu, então, pela companhia na hora do almoço. Hoje eu almocei rapidinho, deu tempo de fazer aqui um conteúdo pra nós. E vão mandando as caixinhas, que cada vez a gente fala de uma coisa diferente. Que a semana de vocês seja maravilhosa, que o mês de maio traga muitas bênçãos, muita sabedoria, muitas oportunidades. E que a gente faça boas escolhas todos os dias. E que a gente se escolha, né? Também saí com uma frase aí ontem, falando com um amigo, que é: se eu não me amo, eu vou atrair quem não me ama também. Se eu não me trato bem, eu vou atrair quem não me trata bem também. Então, o dever de casa é a gente que tem que fazer, certo? Então, beijo, gente. Até mais.